Um sistema é formado por duas estrelas de mesma massa que descrevem uma órbita plana circular de raio R. Então nós temos duas estrelas de mesma massa, ou seja, eu vou chamar uma massa aqui de mzão. O movimento ocorre ao redor de um centro de massa. Aqui vou colocar o centro de massa da estrela, do sistema de estrelas. Então eles estão orbitando esse sistema. E é devido unicamente à atração gravitacional entre as estrelas, que estão sempre em pontos diametralmente opostos. Simultaneamente, o cosmonauta sujeito apenas à força gravitada das estrelas descreve um movimento oscilatório de amplitude d muito menor que r sobre a reta perpendicular ao plano da órbita que passa pelo centro de referência. Okay. Reta perpendicular ao plano da órbita. Mas qual é o plano da órbita? O meu desenho, o plano da órbita, visto de perfil, seria esse aqui. Ou seja, se essa estrela está entrando para a tela, essa aqui está saindo. Então a órbita está fazendo uma coisa assim. Não ficou muito bom. Fazendo um movimento assim. Então se esse aqui está vindo para cá, esse aqui está vindo para cá. Certo? Não ficou muito bom o desenho, mas enfim. Eu fiz esse primeiro desenho porque eu quero simbolizar primeiro o movimento do cosmonauta. Então ele vai estar numa reta. Aqui uma distância que eu vou chamar de y. Mas qual é o valor máximo de y? O valor máximo de y é justamente o d, que é o valor da amplitude do movimento. Então essa aqui é a reta perpendicular ao plano. E ele vai estar oscilando em cima dessa reta. Então eu vou botar uma reta pontilhada aqui. Ele vai estar uma reta pontilhada aqui e ele vai estar oscilando sobre ela. E a circunferência, se eu for ver ela de perfil, ela está aqui. Certo? Então, como a distância d, que é a amplitude, é muito menor do que r, considere a distância entre o cosmonauta e qualquer das estrelas é sempre aproximadamente igual a r durante a oscilação. Essa informação aqui é muito importante, d é muito menor que r. A razão entre o período de oscilação do cosmonauta e o período de rotação das estrelas vale. Vamos lá. O cosmonauta está sujeito, cosmonauta aqui de massa m, ele está sujeito à força gravitacional das estrelas. Mas como é que ele executa essas oscilações? Então vamos lá. Como ele está sujeito à força gravitacional, então vamos colocar as forças que agem sobre ele. Nós temos aqui a força devido a uma das estrelas, que aponta para a própria estrela. A força gravitacional é sempre atrativa. Temos aqui a segunda força. Deixa eu só apagar esse. Muito grande essa borracha. Só apaga esse Y daqui. Isso aqui é isso aqui está numa posição qualquer. Uma posição qualquer Y, desde que esse Y seja menor do que a amplitude. Então eu coloquei numa posição genérica aqui. E essas forças elas têm módulos iguais. F, uma força gravitacional. Agora, decompondo esses vetores aqui na vertical e na horizontal, nós temos na horizontal nós temos aqui o Fx para a esquerda e o Fx para a direita. Percebe que se essas forças são iguais, já que as estrelas elas têm mesma massa, então se eu tenho um vetor apontando Fx para um lado, Fx aqui para a esquerda, para a direita, e eu tenho aqui um menos Fx para a esquerda, então essa soma vetorial ela vai ser nula. Então a resultante das forças na horizontal ela é nula. Então o que é que vai sobrar? Vai sobrar a projeção Fy aqui na de F. E se eu projetar do outro F também vai ser Fy. Então eu vou ter uma soma vetorial mais ou menos assim. Se eu pegar aqui pela regra do paralelogramo, vou colocar aqui
pela regra do paralelogramo, eu vou ter um vetor resultante. Não ficou muito bom o desenho, mas nós temos um vetor resultante mais ou menos assim. Esse é o nosso vetor resultante. E quem é esse vetor resultante? É o f y, ou melhor, 2fy, que é o fy de um vetor da estrela da esquerda e o fy do vetor da estrela da direita. Ok, eu tenho uma reta que ela passa por aqui, vou colocar de cinza. Eu tenho uma reta que liga as duas estrelas e tem uma reta que contém os vetores da força. Então eu posso usar as propriedades geométricas dessa reta, colocar aqui o ângulo θ. Se isso aqui é θ, aqui também é θ. São ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos eles são congruentes. Significa que a medida deles são iguais. Beleza? Deixa eu só apagar aqui para ter mais espaço. Então, quem é a força resultante? Na direção x, a força resultante em x ela é igual a 0. Já a força resultante em y é igual a 2 vezes Fy. Mas aí quem é Fy? Fy aqui é cateto oposto, que é o Fy, sobre a hipotenusa. No caso que ele está colocando para baixo, estou colocando as orientações, então aqui é menos. Ou seja, menos 2 F seno do ângulo θ. Mas aí quem é seno de θ, olhando aqui para a figura, nós temos que seno de θ é cateto oposto, que é uma distância y, ok, desde que y seja menor que d, y, sobre a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a linha, esse segmento de reta que contém o vetor da força gravitacional, ou seja, um r. Só que pelo teorema de Pitágoras, r ao quadrado é y ao quadrado mais r ao quadrado. Então, r é a raiz quadrada de y ao quadrado mais r ao quadrado. Agora, substituindo tudo aqui, nós temos menos 2 vezes o F, mais quem é o F? É a força gravitacional. G, constante gravitacional, vezes m, vezes a massa da estrela, vezes a massa do cosmonauta, dividido por r quadrado. Mas quem é r quadrado? É y quadrado mais r ao quadrado. Quem é o seno do ângulo? É y sobre raiz de y quadrado mais r ao quadrado. 3. Aqui no denominador eu tenho um termo elevado a 1 e um termo elevado a 1 meio, que é a raiz. Então nós temos a elevado a 1 vezes a elevado a 1 meio. Isso aqui conserva a base e somos expoentes. 1 mais 1 meio, 3 meios. Então a força resultante em y é igual a menos 2 gm, mzão mzinho, sobre y quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Agora vamos para a parte um pouquinho mais complicada. Eu vou pegar só esse denominador, até colocar de outra cor. Vou colocar aqui 1 sobre y quadrado mais r quadrado de 3 meios. Isso aqui é igual. Eu vou colocar isso aqui, subir isso aqui para o denominador. Aí eu vou inverter o sinal da potência. Então eu vou menos 3 meios. Vou colocar esse R em evidência.
Então eu vou ficar com r quadrado elevado a menos 3 meios, que multiplica 1 mais y quadrado sobre r quadrado elevado a menos 3 meios. Mas o que é que vai acontecer? Quem é esse y? O cosmonauta ele está oscilando de D até menos D, se eu for fazer assim. Então ele está indo aqui de cima para baixo, oscilando. O valor máximo da sua amplitude é D, o máximo que ele pode alcançar nessa oscilação. Ou seja, mas qualquer valor intermediário aqui é algum valor y. Esse valor y só pode chegar até D. Ou seja, a amplitude de oscilação ela é dependente de y. Coloquei por assim dizer. Então, se D é muito menor que R, então eu tenho uma condição que Y também ele seja muito menor que R, já que Y ele é menor igual a D. Então, para prosseguirmos, nós temos aqui um binômio, seja 1 mais y quadrado sobre r quadrado elevado a menos 3 meios, e aqui nós podemos fazer a aproximação do binômio de Newton para pequenos valores dessa razão. Ou seja, lá do binômio nós temos 1 mais um valorzinho de x elevado a 1n. Isso aqui é aproximadamente igual a 1 mais nx, desde que esse x seja muito menor do que a unidade. Ou seja, tem que ser um valor muito pequeno para valer essa aproximação, porque se não for, tem que considerar os outros termos da expansão. Mas aqui quem é o nosso x? Nosso x é y quadrado sobre r quadrado. Esse valor tem que ser muito menor que 1. Ou então y quadrado é muito menor do que r quadrado, o que condiz com a nossa condição. Y é muito menor que r. Se y é muito menor que r, então y quadrado é muito menor que r quadrado. Então fazemos aqui a nossa expansão. Aqui, para trabalhar logo com esse r quadrado, isso aqui dá 1 sobre... Aqui, como eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, multiplicando os expoentes, eu tenho aqui 2 vezes 3 meios, eu divido esse 2 por esse outro 2. Então, eu fico só com menos 3, então eu volto para 1 sobre r elevado a 3. E aqui nós temos 1 mais... O n, no nosso caso, é menos 3 meios, então já vou colocar aqui. Menos 3 meios vezes y quadrado sobre r ao quadrado. Pronto, isso aqui é aproximado. Então, multiplicando aqui por r ao cubo, então fica 1 sobre r ao cubo, multiplicado por 1, menos 3 meios, que multiplica y quadrado sobre r elevado a 5. R ao cubo vezes r ao quadrado dá r elevado a 5. Agora vamos fazer outra aproximação aqui. Esse termo, se y quadrado, se y é muito menor que r, então y quadrado é muito menor que r elevado a 5. Já que a gente tem essa seguinte relação, y quadrado é muito menor que r quadrado, então em termos de medida, isso aqui é aproximadamente 0. Se isso aqui é muito menor que 1, então isso aqui deve ser um 0,00, sei lá, 0,1. Se eu elevar ao quadrado, eu dobro aqui o número de zeros na potência. Eu dobro o número de zeros. Aí eu tenho um valor estupidamente grande, eu vou aumentar mais ainda essa quantidade de zeros, que eu já vou pegar um número que é extremamente pequeno e dividir por um número que é exageradamente grande. Então isso aqui vai tender a 0. Então o que vai sobrar no final é só 1 sobre r ao cubo.
Aqui, agora substituímos, pegamos isso aqui e substituímos por 1 sobre r ao cubo. E aqui está faltando um y aqui. Então, a força resultante em y é igual a menos 2 g m vezes m, mzão, mzinho, sobre r ao cubo vezes y. Agora percebe o seguinte, vou colocar esse termo em parênteses, por quê? G é a constante da gravitação universal, m é a massa da estrela, mz é a massa do cosmonauta e r ao cubo e r é o raio da órbita. Tudo é constante, vezes y. Isso mostra que o movimento é oscilatório, porque nós temos Fr y é igual a menos uma constante vezes y. Com o que é que isso aqui se parece? Isso aqui se parece com a lei de Hooke. Ou seja, isso aqui é a força elástica lá do sistema massa-mola. Então, a força gravitacional, a componente vertical da força gravitacional que as duas estrelas estão fazendo aqui no nosso cosmonauta, ela está induzindo um movimento harmônico simples. É como se ele tivesse preso a uma mola. Se ele tivesse preso a uma mola e fazendo essa oscilação de cima para baixo, de baixo para cima, em torno do ponto de equilíbrio, que é a reta que une as duas estrelas. Ok, se agora como agora a gente equiparou esse movimento ao movimento de massa-mola, então quem é esse constante K? Então quem é essa constante K? K é igual a 2gm, mzão, mzinho sobre R3. Mas lá no movimento harmônico simples a gente aprende que o K, a gente aprende que ômega quadrado é igual a K sobre M. Então, se eu passar esse M dividindo aqui o K, então K sobre M fica 2gmzão sobre R ao cubo. Então, ômega é igual a raiz de 2gm sobre R ao cubo. Só que ômega é igual a 2π sobre t. E ele está interessado justamente no período, na razão entre os períodos. Então, 2gm sobre R ao cubo. Portanto, o período de oscilação é igual a 2π raiz de, como eu estou invertendo aqui os termos, então eu fico com R ao cubo sobre 2gm. Então aqui, esse é o período de oscilação do movimento do cosmonauta. Agora vamos para as estrelas. Agora eu vou fazer outro desenho. Vamos lá, vou fazer esse desenho aqui circular. Agora eu estou vendo a órbita de cima. Então essa órbita de cima aqui é uma estrela. Deixa eu colocar melhor mais para baixo para aproveitar as medições aqui aqui a outra estrela de mesma massa e então aqui isso aqui R. Se essa aqui está girando para cá, essa aqui também está girando para cá, certo? Então, muito bem. Se as estrelas estão fazendo um movimento, o astronauta está oscilando bem aqui no meio, quando as estrelas giram em torno do centro de massa. Então, o que acontece? As estrelas elas estão sentindo uma força gravitacional. Deixa eu centralizar mais isso aqui. Força gravitacional. Essa força aponta para o centro, está apontando para o centro da órbita e faz elas girarem, realizarem um movimento circular em torno do seu centro de massa. Então aqui F.
Tá apontando para cá, eu boto menos F. Como a força gravitacional ela está induzindo um movimento circular, então nós podemos dizer que a força, módulo da força gravitacional, ele é igual ao módulo da força centrípeta. Então, mais quem é a força gravitacional? G Mzão vezes Mzão. Agora é a massa das duas estrelas, são massas iguais, dividido pela distância que separa as estrelas. Só que qual é a distância que separa as estrelas? Aqui, diferentemente do movimento planetário, onde o planeta está no centro da órbita, se a gente considerar a órbita circular, aqui a outra estrela não está no centro da órbita. Elas não estão orbitando uma a outra, elas estão orbitando no centro de massa comum, e a distância entre elas é 2r. Então nós temos 2r ao quadrado. Se tivesse uma estrela aqui e a outra circulando aqui, então seria r ao quadrado. E a força centrípeta. Agora a força centrípeta ela depende só do raio da curvatura. Então é m v quadrado sobre r. Só que v é igual a ômega vezes r. Se eu substituir aqui, já colocando direto, então eu fico com ômega quadrado vezes r. Melhor. Aqui não é mzinho, é apenas m. Não estamos mais trabalhando com cosmonauta. Então, dividimos aqui as massas m e isolamos o ômega quadrado. Só que eu tenho que diferenciar esse ômega, a velocidade angular do movimento das estrelas e a velocidade angular do movimento cosmonauta. Então, colocar um linha aqui, ômega linha. Então, ômega linha ao quadrado é igual a gm sobre 4r ao cubo. Passei esse r dividindo. Então, ômega linha é igual a raiz de gm sobre 4r ao cubo. Ômega linha ao quadrado é 2π sobre t linha. Então, t linha é igual a 2π, a exemplo que eu fiz aqui com cosmonauta, 2π vezes raiz quadrada de r ao cubo sobre gm. Pronto, achamos os períodos, mas o problema que é a razão entre os períodos. Então, T, que é o período cosmonauta, e T', que é o período de rotação das estrelas, é igual a, olhando aqui para o, então nós temos 2π raiz de r ao cubo sobre 2g m dividido por 2π raiz de 4r ao cubo sobre gm. Eu já posso me livrar desses 2π's. Então eu fico com, que tem divisão de frações, mesmo estando dentro da raiz, repete a primeira, 2gm, colocar logo direto dentro da raiz, multiplica pelo inverso da segunda, que é o inverso da segunda, gm sobre 4r ao cubo. Então, horta aqui os gm's, horta o r ao cubo. Então eu fico com esse 4, já posso sacar ele da raiz, então eu fico com 1 sobre 2 vezes, tá aqui 1 sobre 2 raiz de 2. Se eu multiplicar denominador e numerador por raiz de 2, eu fico com
Raiz de 2 em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes 2, 4. Portanto, a razão entre os períodos das estrelas, de rotação das estrelas, e o período de oscilação do astronauta é igual a raiz de 2 sobre 4. E o gabarito é letra A. Questãozinha boa, demorada, mas está feita.